Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esse tempo de louvor, tempo de adoração, tempo maravilhoso na presença do Senhor. São todos bem-vindos em nome de Jesus. Convido você agora para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus 5, versículo 43. Diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Vamos pegar esse texto por base, este ensinamento de Jesus, para meditarmos hoje sobre uma avaliação da nossa fé pessoal. Não creio que seja comum uma pessoa pensar em avaliar a sua própria fé. Mas nós vamos aprender com Jesus, nesse texto, a importância de você checar, avaliar a sua fé. Porque não acredito que uma coisa que nunca foi avaliada possa ser exercida da melhor maneira. Vou pegar, por exemplo, a educação. Imagine um aluno que nunca fez prova, que nunca foi avaliado. Será que ele fez um bom aproveito de tudo aquilo que lhe foi ensinado? Não, é a avaliação que o leva a corrigir, a se esforçar, a tomar algumas providências para melhorar o seu desempenho. Se ele nunca for avaliado, talvez tudo aquilo de bom que ele recebeu, uma parte se perca pelo caminho. Então, ainda usando o exemplo da educação, estamos usando ele porque é importante. É tão importante que o governo tem o dever, a obrigação de oferecer aos cidadãos de uma nação a educação. E ao longo do processo educativo, o aluno ele é avaliado uma quantidade enorme de vezes. Desde criancinha ele já é avaliado, até o ensino superior. Por quê? Porque a educação é importante e entende-se que não se deve deixar sem avaliação. É preciso saber como está aquilo que está sendo transmitido. Muito bem, nós vamos ver que a fé é mais importante que a educação. A fé é muito, muito mais importante que a educação. A fé nós precisamos dela para viver e muito mais para morrer. Precisamos dela enquanto estamos aqui e quando formos embora daqui. Não é o caso da educação, que ela é importante enquanto você está aqui. Depois ela perde todo o seu valor. Todo conhecimento acaba com você nessa vida. Então a fé sendo muito importante, nunca se deu essa importância. Os governos, por exemplo, nunca entenderam que deve se avaliar a fé de alguém. Aliás, o número de pessoas dispostas a fazer isso, ao checar a sua própria fé, pelo parâmetro verdadeiro, pela balança fiel, que é a palavra de Deus, é um número muito pequeno. A maioria das pessoas, elas confiam cegamente na sua fé, confiam mais na fé do que em Deus. Elas têm fé na fé. Uma fé cega na sua própria fé. E nunca avaliaram se essa fé está correta, se ela não está. E como eu disse, uma coisa que nunca foi avaliada, não deve se esperar que ela esteja bem, E o número de pessoas dispostas a fazer isso não é muito grande.
Mas Jesus nos orienta em muitos outros textos, e principalmente nesse que nós vamos ver aqui, que nós precisamos avaliar, para ver se a nossa fé ela não é uma fé de neófito, comparando com a educação de alguém que está lá no primário, no fundamental, ou de alguém que já cresceu, como diz lá em Hebreus, vocês têm idade para ser mestre, mas ainda sois meninos. Vocês já deveriam estar comendo comida de adulto, mas têm que dar leite, porque senão vocês passam mal. Vocês não podem ouvir verdades profundas, porque isso gera um mal-estar dentro de vocês. Apesar do tempo decorrido, eles ainda não podiam ouvir as verdades espirituais, as verdades profundas, porque eles não iam conseguir digerir aquilo. Então há um estímulo ali em Hebreus, capítulo 5, para eles progredirem na fé. Então, queridos, a avaliação pessoal da nossa fé, já diz pessoal, cada um deve se importar com a sua. Cada um deve ter em mente a sua própria fé. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 9 a 11, não precisa ler agora, primeiro acho que você já conhece a história de Jó, mas depois você pode confirmar. Você vai ver que o diabo, quando ele provoca um ataque a Jó, na conversa dele com Deus, ele questiona a motivação da fé de Jó. Quando Deus diz para o diabo que Jó é bom, ele é fiel, ele é temente, ele é um homem que Deus está feliz com ele, é impressionante que o inimigo não diz, não, ele faz acepção de pessoas, ele não socorre os pobres, ele poderia acusar ele de um monte de coisa, mas ele atacou a motivação da fé de Jó perante Deus. Ele disse para Deus assim, olha, Jó nunca foi infiel, Jó nunca rompeu contigo, porque ele não teve motivo. Ele não teve motivo. Se ele tivesse motivo, ele teria feito. Ele é como todo mundo. Parece que o diabo estava seguro que mesmo Jó praticando aquela religião pura que ele praticava diante de Deus, que Deus dá testemunho dele, de que os sacrifícios, os cultos, a vida devocional de Jó estava agradando a Deus. Mas o diabo estava tranquilo que apesar das ações dele ser boa, as motivações dele não eram. Ele tinha motivações erradas. Isso o texto nos revela que o inimigo acredita que a maioria das pessoas, quando se aproximam de Deus, o que elas querem na verdade é proteção, é provisão, é aceitação. E se elas não tiverem proteção, provisão e aceitação, elas romperão com Deus e desistirão da fé. Foi o que ele disse para Deus. Retira a tua proteção dele para ver. Ele te deixa. Mexe na provisão dele, ele é rico. Quebra ele. Ele te deixa. Mexe na aceitação, deixa ele se sentir desprotegido de Deus. Ele te deixa. Ele vai profundo no ataque à vida de Jó e ataca a sua motivação. Ele acredita, como ele acredita que a maioria das pessoas que quando tem essa ideia de Deus, procurar Deus, servir Deus, adorar a Deus, na verdade elas não estão querendo Deus. Elas estão querendo alguma coisa dele e não ele. E nós somos orientados pela palavra e pelo próprio Deus, que Deus, ele é Deus fora das coisas dele. Deus é uma coisa e a obra de Deus é outra coisa. Deus é uma pessoa e as coisas que Deus faz pela pessoa são outras. Ele não pode ser confundido
com o que ele criou, com o que ele faz. E o interesse de Deus no relacionamento com as pessoas é um interesse de relacionamento pessoal. Não de puro interesse por coisas, como o diabo está sugerindo, que isso acredita, que a maioria das pessoas, elas se interessam por Deus, mas na verdade não é Deus. Os motivos que levam elas a Deus são outros. Mas Deus vai provar para o diabo que ele está enganado a respeito de Jó, que a motivação de Jó está correta. E ele vai passar pelos maiores apertos da vida dele, mais do que qualquer ser humano tenha passado, fora Jesus. E no fim Deus prova para o diabo que ele não conhecia Jó de fato, como Deus conhecia. Deus sabia quem era Jó quando testemunhou dele. Então, queridos, a defesa que o Evangelho nos dá para esse ataque do inimigo contra a motivação é que a Bíblia nunca ensinou que se você ter fé em Deus, você tem garantia de proteção pessoal. É verdade que uma pessoa que tem fé verdadeira em Deus, ela tem algo maravilhoso que vai abençoá-la nessa vida e na outra vida. E apesar dela ter inúmeras bênçãos, insondáveis bênçãos por causa da sua fé, se tem uma coisa que ela não tem, é garantia de benefícios pessoais nessa vida. Ela pode ter benefícios, mas não existe essa garantia de que ela terá. Geralmente tem. Toda pessoa que tem fé em Deus, ela é muito abençoada, mas ela não tem essa garantia. E o inverso é verdadeiro. Uma pessoa que não tem fé em Deus, é horrível quando ela partir dessa vida. Mas não é garantia de que ela terá problemas pessoais com Deus porque ela não crê nele. É só você olhar em volta, você deve conhecer um grande número de pessoas que não têm fé em Deus, não se preocupam com sua fé e não acontece nada de errado com elas. A chuva cai sobre elas, o sol brilha sobre elas. Não é porque ela não tem fé em Deus que existe uma garantia. Geralmente quem não tem fé em Deus tem muitos problemas na vida, mas não é uma garantia que ele tem esses problemas porque ele não tem fé em Deus. É os problemas que estão sobre todos os homens, sobre toda a humanidade na face da terra. Amém? Entendido isso, nós vamos ver que Deus, ele tem poder para resgatar o homem do sofrimento, mas ele também tem poder para permitir o sofrimento por motivos dele, que nós não entendemos isso agora. Não quer dizer que Deus não tem poder para. Deus é todo poderoso, ele pode resgatar, ele pode permitir, e ele pode até produzir um sofrimento na vida de alguém, mas por motivos divinos, por motivos dele, que visa sempre o propósito dele, e que muitas vezes nós não entendemos. Jó não entendeu o que estava acontecendo com ele no momento que estava acontecendo. Lá na frente ele entendeu. Em muitos casos na Bíblia, nós vamos ver que as pessoas não entenderam o que estava acontecendo no momento que estava acontecendo. Então Deus tem poder. Outra verdade que o texto nos apresenta é que Deus nos ama e ele se revela. Deus se revela à humanidade, que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, e isso é público, isso está revelado para a humanidade, que Deus ama e quer ter um relacionamento de amor com qualquer ser humano. Agora, se você acredita nisso e obedece ele por isso, é bom saber que isso não exclui as adversidades. Mas também é bom saber que essas adversidades, elas destroem a fé superficial. E elas fortalecem a genuína fé. Então Deus não te exclui de ter adversidades. Quando Ele permite, Ele tem os propósitos dEle. E quando você passa por elas, a fé superficial, ela é destruída. Ela não resiste a uma adversidade. A adversidade, ela fortalece a fé genuína. E o que Jesus vai nos dizer nesse texto é que nós precisamos crer com essa motivação.
Nós precisamos ver se a fé que nós temos em Deus, ela não passa por esse caminho que o diabo olha para os religiosos e fala lá. Ele não está rompido com Deus porque ele não tem motivo. Se der um motivozinho, ele esquece Deus. Se o vento soprar mais forte, se a dor aumentar um pouquinho, ou se uma coisa não sair do jeito que ele está pensando, ele esquece Deus, o Criador. A ideia dele de Deus era proteção, era provisão, era aceitação, era perdão. Enfim, é aquilo que todo mundo corre para as religiões, pensando que Deus é isso daí. Voltando ao texto, Mateus 5,43, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouviste o que foi dito? Quem foi que disse? Ele está citando Levítico 19:18. Quem disse foi Moisés, quando Deus deu a lei, e ele está dizendo isso daqui, que Deus mandou dizer isso para o povo de Israel. Só que o texto que Jesus está se referindo, o versículo anterior diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Você vai amar o teu próximo e vai odiar o teu inimigo, e o teu próximo você vai amar como a ti mesmo. Jesus disse para eles: vocês sabem disso? Vocês já ouviram isso? Sim. Então agora escuta o que eu vou dizer. E vai dizer algo diferente disso. O que ele está dizendo é que num tempo sem lei, quando Moisés escreveu isso pela primeira vez, era o ano 1688, 1700 antes de Cristo. O povo de Deus vivia sem lei, e sem lei a pessoa peca contra Deus, mas não tem consciência que está pecando. A Bíblia fala que a força do pecado é a lei. Então, quando a lei diz assim, olha, é crime matar alguém, a partir dali, matar alguém é crime. Se não tem lei, pode matar, mesmo sendo pecado, não é crime, não tem força de lei. É uma verdade bíblica. Então, o homem antes da lei, ele pecava abertamente, ele matava, ele era violento, ele roubava, ele adulterava, ele fazia todas essas coisas e nem tinha consciência de que estava pecando contra Deus. Todos eles tinham fé em Deus, eles tinham suas religiões, eles tinham seu Deus, tinham seus cultos, mas ninguém checava essa fé. Cada um cria do jeito que queria. Até que Deus deu a lei, e quando o povo leu ou ouviu Moisés lendo a lei, o povo falou: estamos perdidos. Se tudo isso daí que ele falou é pecado contra Deus, então nós estamos perdidos. Essa era a ideia da lei. Essa é a ideia da palavra. Mostrar para a pessoa que a fé dele, o relacionamento com Deus, não pode ser avaliado pela sua própria mente, ou pelo mundo, por qualquer outra coisa, que ele tem que ser aferido por Deus. Porque é em Deus, é com Deus que ele se dirige, é a Deus que ele se dirige, e é com Deus que ele quer se relacionar e depois da morte morar. Portanto, é Deus que vai validar qualquer tipo de avaliação. Não é cada um avaliando a sua fé ao seu bel prazer. Então, nesse tempo que não tinha lei, a lei veio e os atingiu. Aí você vai falar: então a lei não é boa? A lei é boa, se a pessoa não for ilegal, ela não o atinge. Se ela diz é crime matar alguém e você não matou ninguém, ela não te alcança. Só que a lei de Deus alcançou a todos. Quando o homem tomou conhecimento da lei de Deus, foi quando ele entendeu pela primeira vez que ele precisava de um Salvador, porque ninguém pode cumprir aquela lei toda. E se alguém pecasse em um único artigozinho da lei, ele era condenado em toda a lei. Então agora o homem, entendendo que ele é todo ilegal, a humanidade está toda condenada, ela é toda pecadora, ele agora se interessa pelo Salvador, porque ele entende que os seus parâmetros, os seus valores, a sua maneira de ver a vida,
tudo isso não tinha perante Deus valor nenhum. E aí o homem, ele tem a oportunidade de conhecer Jesus. Jesus, se compadecendo da humanidade, sabendo que ninguém pode ser salvo cumprindo a lei, ele cumpriu a lei por nós. Olha que maravilha, não tenho mais que cumprir a lei. Por quê? Porque eu fui julgado segundo a lei e fui condenado. Você também. Antes de você nascer, Deus já te conhecia, Deus já te viu, Deus já te julgou e você foi condenado. Pelos pecados de Adão e pelos seus próprios pecados. Já foi condenado antes de existir. Mas Deus, no seu imenso amor, nos deu a oportunidade de termos a chance de mudar essa história. Ele foi lá e cumpriu a lei por mim. E agora, perante a lei, eu já não sou mais condenado, eu fui absolvido por Deus, porque Jesus cumpriu a lei, e a condenação que pesava sobre a minha vida, ele levou sobre a vida dele. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É assim que nós cremos. Se não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ele diz, eu, porém, vos digo. Então, você ouviu o que disse a lei? Ouviu. No tempo da lei, você sabe como é que ela te alcançava? Sei. Agora nós estamos num outro tempo. Agora não é mais a lei, agora é a revelação da graça, agora é o Cristo que te salvou. Agora nesse outro tempo, pós-lei, a lei você já sabe que ela te levaria para a morte eterna, agora pós-lei, para a vida eterna, uma outra revelação, um outro plano, para uma outra vida. Ele falou, escuta o que eu vou te dizer, agora não é mais ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Isso daí era para aquele tempo que Israel estava atravessando pelo deserto e pecando contra Deus e inimigos na frente para vencer. Deus disse, não, você precisa, para vencer esses inimigos, você precisa se reconciliar com Deus. Então, se reconciliando com Deus, você não vai fazer como eles fazem lá em Levítico 19:18, que era todo mundo vingando contra o seu próximo, odiando o seu próximo, não tinha estrutura familiar, não tinha estrutura nacional, até chegar a lei e botar ordem na casa. Então, nessa época, aí Deus disse assim, olha, não é para você vingar do seu irmão, povo de Deus. Não é para você alimentar ira contra aqueles que é povo de Deus. Você deve entender que povo de Deus é povo de Deus, e inimigo é inimigo. Então o teu próximo, que era o povo de Deus, pode ler lá o contexto, o versículo anterior de 19:18, que Jesus está se referindo, ele está dizendo assim, olha, o teu próximo, que é povo de Deus, você vai amar como você ama você, e o teu inimigo você odeia. Por um período de lei. Mas agora, depois, num outro tempo, que a lei nos alcançou, nos condenou e Jesus nos absolveu, então agora nós recebemos uma nova oportunidade, que é a revelação da graça, pós-lei, pós-morte, é pensando agora na perspectiva da vida eterna. E Jesus disse, agora não é mais assim, agora você vai, eu agora vos digo, você vai amar o seu inimigo e você vai orar por quem te persegue. Aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas esse texto aí, ó. Bem, antes de você desistir de pensar na prática do que Jesus está orientando, vamos ouvir o que ele diz. Porque num primeiro momento, quando fala amar inimigo, a gente diz, ah, não é para mim. Deve ser para algumas pessoas. Mas você já pensou no benefício? Você já pensou no prejuízo que é desobedecer isso daqui? É uma avaliação. Se você for avaliar o seu coração,
e o cardiologista falar, olha, você precisa corrigir isso, 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 não, ele para. Se você for avaliar os seus olhos e o oftalmo falar, olha, você precisa fazer isso, 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 senão você vai ficar cego. Aí você pensa no benefício do coração parando, de ficar cego. E você se sujeita ao tratamento. Se existe o risco. Vocês conhecem a lei, o que foi dito? Que Deus mandou falar, olha, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. É para aquele tempo. Agora, sabe o que aquele povo queria? Vencer as nações e entrar na terra. Sabe o que eu estou prometendo para vocês? Arrebatamento, corpo glorificado e morar com Deus e fazer parte da família eterna. É outro tempo, é outra promessa, é algo muito maior do que tudo aquilo que você já ouviu. Portanto, presta atenção nas condições. Agora você precisa amar o seu inimigo. Porque depois de Cristo, ele abriu o evangelho para toda a terra, então não tem mais inimigo. Como não tem inimigo, tem gente que nos odeia, é nosso inimigo. Ele pode me ter como inimigo, eu não posso tê-lo como inimigo. Por quê? Porque eu estou me relacionando com Deus e é assim que Deus o vê. Você sabia que Deus ama as pessoas que a gente odeia? Aquela pessoa que você gostaria de matá-lo picadinho, se existe alguém, ou que você alimenta o ódio, você sabia que Deus o ama e você é filho de Deus e, portanto, Deus não pode amar uma coisa que você aborrece, vocês serem pai e filho ao mesmo tempo. Nunca tinha pensado por esse ponto de vista. É esse ponto de vista que Jesus está falando. No ponto de vista do Antigo Testamento, na lei, naquele contexto, foi assim. Mas agora, já que todo mundo estava condenado e Deus tinha que matar todo mundo, ele não matou, ele deu uma oportunidade para um povo, agora ele está falando com este povo que ele deu a graça, que ele cancelou a morte, que ele perdoou, que ele aceitou, que ele provisionou. Ele falou, agora vocês, os inimigos não acabou, eles continuam. Só que vocês têm que amar eles. E se ele perseguir vocês, vocês devem orar por ele. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu. Ele está dizendo assim, olha, se é que realmente você crê em Deus, que Ele te reconciliou com Cristo Jesus, e que você faz parte da família eterna, e que você vai morar no céu, junto com os céus, é melhor você já ir se adaptando à nova família. É melhor você já ir se corrigindo, a sua maneira de pensar, de ver amigos e inimigos, quem amar e quem odiar, porque é assim que Deus é. Deus ama todo mundo. Jesus disse, ele faz cair a chuva sobre maus e bons. Não tem como a gente comprar e pagar a chuva. Pensou se Deus fizesse cair só sobre os bons? Todo mundo ia adorar a Deus interessado na chuva. Se Deus fizesse a bênção da vida, ou o sol raiar só sobre bons, ele teria a terra toda a seus pés, não porque ele é Deus, mas eles estariam interessados na vida e no sol. E Deus não cobra a adoração dos maus, ele faz cair a chuva sobre maus e bons. Ele faz a chuva molhar a roça da pessoa que é boa e molha a roça daquele que é mau, que é inimigo do que é bom. É assim que ele é. Foi isso que ele fez com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele cancelou a culpa de todo mundo e para ele agora todo mundo tem direito, todo mundo tem oportunidade. E se eles rejeitaram a oportunidade, é problema deles. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas para aqueles que estão agora num outro tempo, que receberam a graça, que receberam o perdão, ele falou, para que vos torneis filho do vosso Pai que estás nos céus, vocês vão ter que praticar isso. Ele faz uma consideração ainda, como um professor paciente, como um mestre paciente, ele diz assim, porque se você amar, se amardes quem vos ama, que recompensa tens? A gente acha isso uma grande coisa já, né? Corresponder ao amor das pessoas que nos amam.
corresponder à honra das pessoas que nos honram. A gente acha que isso é religião em alto nível. Porque nem isso, às vezes, a gente consegue. Mas se vocês corresponderem em amor a quem ama vocês, que recompensa você está esperando receber disso? Ele diz, publicano faz isso. Publicano é a pior espécie de pecador. Jesus vai citar aqui publicanos, gentios, injustos e maus. Ele vai dizer, olha, amar quem ama, cumprimentar quem cumprimenta, honrar quem honra, aceitar quem aceita. Ele falou, os maus fazem isso. Quem que é os maus? Qualquer pessoa que faz mal ao seu semelhante, que permite a maldade a um igual. Ele disse, os injustos. Quem são os injustos? São as pessoas que têm acesso à religião como os maus, são religiosos. Mas eles são maus, são religiosos? Eles amam quem amam eles, eles honram quem honra eles, eles cumprimentam quem cumprimenta eles. E eles estão praticando a religião nesse nível, eles acreditam em Deus dessa forma. Os injustos também, quem são os injustos? Aqueles que permitem injustiça ao seu semelhante. Eles também têm religião, eles também têm Deus. Eles professam, nunca checaram essa fé ao nível da palavra de Deus. Mas eles também fazem isso. Os publicanos, quem são os publicanos? São os traidores, os desertores. Eles também, entre eles, se amam, eles se cumprimentam, eles se aceitam, eles se honram. Eles fazem isso. Os gentios, quem são os gentios? São os filhos de Adão, que têm uma maldição de Deus, que não se reconciliaram com Deus em Cristo Jesus. Portanto, eles estão debaixo de uma maldição divina. Eles têm religião, eles amam quem amam eles honram quem honra eles aceitam quem aceitam eles. É assim que eles praticam a fé deles. Por isso o diabo nem se incomoda com eles. Não é como o caso de Jó, que ele foi atacar em profundidade a sua motivação. Ele não questionou os cultos, ele não questionou os sacrifícios, ele não questionou as ofertas, a adoração. Não, ele tem o mesmo motivo que todo mundo tem. Eles estão querendo alguma coisa sua, eles não querem Deus. E Jesus aqui nos ensina para a gente não correr o mesmo risco de você nunca avaliar a sua fé para ver em que nível ela está. Se nós cremos em Deus pensando em proteção, se nós cremos em Deus pensando em coisas, se nós cremos em Deus pensando em aceitação, porque eu quero que Deus me aceite no céu, eu quero que Deus me perdoe no juízo, eu quero que Deus me livre dos demônios, eu quero que Deus me livre dos problemas, e é isso que eu quero em Deus. Se isso não der certo, a gente não vai se entender. Eu não vou querer mais Deus, é isso que eu quero dele, é o que eu penso dele. Tem, então, uma grande multidão de pessoas, elas servem a Deus nesse nível de fé. Aí Jesus disse, olha, depois da cruz, depois da reconciliação, depois da revelação de Jesus na cruz do Calvário, dando ao homem uma oportunidade dele ser filhos do vosso Pai Celeste. Você sabe qual é a promessa de Deus que repousa sobre quem tem fé em Deus? Então não é para quem está querendo uma proteção, para quem está querendo um livramento, é para quem Jesus disse, olha, porque você vai se tornar filho do vosso Pai Celeste. Então você vai ser filho e Deus é o Pai. Você vai fazer parte da família celeste, você deve entender como é que Deus é. O que ele pensa, o que ele não pensa, o que ele faz, o que ele aceita, o que ele não aceita. Então Jesus disse, se vocês lembram lá da época da lei, por que foi que Deus disse isso? Agora é um outro tempo. Eu, porém, vos digo.
o remidor da humanidade, o salvador da humanidade, está dizendo, olha, Deus te aceitou, Deus te salvou, Ele cancelou tua culpa, Ele cancelou tua condenação, Ele quer você com Ele, agora é assim que Ele é. Tem interesse nele? Quer corresponder a esse interesse que Ele tem por você? Quer uma reconciliação? Quer sonhar com a eternidade? É isso daqui que nós temos que praticar. Pastor, mas isso é muito difícil. Quem acha que é difícil? Diga amém. É difícil. Porque a gente está longe da realidade. Agora, quando você pensa no custo-benefício, da trombeta tocando, os mortos ressuscitando, recebendo um corpo glorificado e indo para o céu, e pessoas aparentemente iguais perdendo essa oportunidade, e a humanidade se dividindo no tempo e no espaço, na honra, e alguém indo para uma glória sem igual, e outros para um sofrimento sem igual, aí você vai dizer, por que se era todo mundo mais ou menos igual? Não, não era todo mundo mais ou menos igual. Tinha gente focado num comprometimento com Deus diferente. A religião é que nivela todo mundo. O pecado é que nivela todo mundo. Então Jesus disse, olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, vocês têm que fazer isso, porque do jeito que a gente vive, ele diz, os maus também fazem isso. Os injustos também fazem isso. Os publicanos fazem isso. E os gentios fazem isso. E você não quer, eu não quero ver a minha sorte com eles. Se Deus tivesse que apresentar uma lista, falar, olha, aqui está a lista das pessoas que perante Ele são maus. E se o nosso nome aparecesse na lista, nós ficaríamos muito frustrados. Vou apresentar uma lista de pessoas que aos olhos de Deus são injustas. E o nosso nome aparecesse na lista, nós ficaríamos decepcionados. Gente que é publicana, ou gentios. Nós diríamos, não Deus, nós temos Jesus, Jesus morreu por nós. E é isso que ele está dizendo, é um outro tempo. No tempo da lei, pelos motivos daquele tempo, há 1700 anos atrás, essa era a palavra de Deus para levá-los à conversão e receber o Cristo. Agora que vocês receberam o Cristo, você sabe qual é a herança de quem tem Jesus? As riquezas, a glória, o poder, a autoridade, a família. Sim, nós já temos que começar a viver isso desde já. Então, antes da gente falar assim, é difícil, nós temos que pensar no prêmio. Porque eu acho que se tivesse um concurso na terra para pagar 10 mil reais por mês para você amar inimigo e orar pelos que te perseguem, eu acho que a fila seria grande. Sim ou não? Amém? 10 mil só, não é muito não. Vagas de emprego de 10 mil reais por mês. O que você tem que fazer? Amar seus inimigos e orar pelos que te perseguem. Eu acho que toda a terra se candidataria. Isso é exigir muito pouco para quem paga muito. Mas nós não estamos falando de 10 mil, nós estamos falando de uma herança bendita e eterna. Então não diga que é muito difícil. Não diga porque olha o que Jesus está prometendo. Então, queridos, quando nós estamos nos propondo a obedecer isso daqui, é exatamente o mesmo motivo que estava no coração de Deus quando ele testemunhou de Jó. Ele disse, Jó não é fiel por causa da riqueza dele, não. Jó tem outros motivos dentro do coração dele. Ele é mais rico do que o que ele tem. Nem ele sabe o valor dele.
E nem o diabo sabia. O diabo tinha certeza que Jó ia se frustrar com Deus, uma vez que Deus desse motivo para isso. Ele estava seguro. Dá motivo para ele. Como ele está seguro em relação à humanidade inteira. Ele está na igreja, ele é pastor, ele tem Bíblia, está há 20 anos, mas dá motivo para ele. Dá motivo para ele, você vai ver como é que ele te deixa. Então a proposta de Jesus nesse ensinamento, ele está falando, olha o que está sendo oferecido pelo que está sendo exigido. Por que ele está exigindo isso? Ele falou, porque Deus é assim. Você não é filho dele? Você não quer se relacionar com ele? É assim que ele é. Se você disser não, então faça parte da lista dos maus, dos injustos, dos publicanos e dos gentios. E você vai ter a herança que eles terão. E aí quando eu penso que Jesus diz, que recompensa você espera ter de Deus quando você só dá honra para quem te honra? Corresponde com quem te oferece. O que você espera de Deus? Não tem recompensa nenhuma para isso. Isso daí os maus fazem. Existe uma cumplicidade entre eles. Até entre os violentos da terra, eles se aceitam, eles se comungam, eles têm seus códigos e suas leis, mas isso não tem nada a ver com Deus. O que Jesus está dizendo é que uma vez que as bênçãos do cristianismo são insondáveis, a sua prática também deve ser num nível diferenciado. Em um outro texto ele diz, se vocês não excederem aos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês verão o reino dos céus. Ele estava dizendo, se vocês servirem a Deus como fazem os escribas e fariseus, eles nunca verão a Deus. Todos enganados pela máscara, pelo engano, pela capa da religiosidade, da valorização humana. Seguindo o texto, quando ele diz amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, ele diz que a recompensa é o relacionamento com Deus, é fazer parte da família eterna. Nós devemos nos interessar por isso, e quando a gente pensa no custo-benefício, o que está sendo prometido, o que está sendo exigido, a gente vai dizer, olha, isso não é tão difícil se você comparar com o que está sendo oferecido. Não é tão difícil. É que muitas vezes a nossa fé não é uma fé que pensa desse ponto de vista, de vos tornar filhos do vosso Pai Celeste. Filho. Não é filho de uma autoridade, não é filho de alguém famoso, é filho de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, isso é grandioso. Aí no versículo 48, depois que ele diz no 47, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Uma verdade claríssima. Bandidos se cumprimentam, pessoas diabólicas se cumprimentam entre eles. Religiosos se aceitam, os violentos se aceitam, os maus. E nós que somos filhos do Pai Celeste vivemos no mesmo nível, a gente se aceita. Mas que recompensa tem aí? Uma avaliação, ele está dizendo, o que você espera receber com esse tipo de fé? Onde você espera chegar crendo dessa forma? Pensa. Aí ele diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele está citando mais um texto da lei, que é Deuteronômio 18:13. Lá em Deuteronômio 18:13, ele diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Lá diz assim, perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Um texto desse aqui, no primeiro momento fala, Deus quer que a gente seja perfeito? Como? A gente é imperfeito. Perfeito é Deus. Como é que ele está falando que eu tenho que ser perfeito? Como ele é perfeito? Não,
Ele está citando Deuteronômio 18:13, que diz: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Seguindo, porque as nações que hás de possuir, elas ouvem feiticeiros, prognosticadores, eles adoram ídolos, eles são violentos, eles acreditam em coisas diabólicas. É gente que tem fé, tem culto, tem tudo. É o texto que Jesus está citando. E a vocês o Senhor teu Deus não permitiu fazerem tais coisas. As nações que vocês vão viver no meio delas, e que vocês vão conquistá-las, você vai para o céu e eles não vão, porque eles vivem um tipo de vida que para Deus é abominação, é como morte para a vida, é como câncer para o corpo. É por esse motivo que Deus os lança de diante de vós. Eles são anti-vida, eles são morte, eles são anti-Deus, eles são do mal. Porque eles vivem nas suas práticas diabólicas, nas suas práticas carnais, e para Deus que é onisciente, eles são abominação. Deus entendeu que eles são incuráveis. Por esse motivo, você os vencerá. Não é porque você é bom, é porque Deus os rejeitou. É porque Deus os lança de diante de você. Vai ser com pelejas, vai ser com lutas sangrentas, mas é porque para Deus eles não têm cura, eles são a doença, é a abominação. É por isso. Eles se relacionaram assim com Deus. Não ofereceram a Deus o mínimo de perfeição para com o Deus Criador dos céus e da terra. Então você terá que ser perfeito para com o Senhor teu Deus. Então vamos entender o que é ser perfeito. Vamos falar das coisas que a gente usa no mundo para a gente entender. O carro é uma criação humana e ele é feito com perfeição, para atender o propósito para o qual ele foi criado. Imagine se alguém negligenciasse um item essencial no veículo. Ele ficaria imperfeito, não apto para venda. Imagine a roupa que é vendida. Imagine a comida que é feita, se você negligenciasse um tempero essencial. Faz o arroz e negligencia só o sal. Ficou imperfeito. Ele está dizendo que nós temos que ser perfeito para com o Senhor teu Deus. Então eu penso que às vezes a nossa maneira de crer em Deus, nós somos perfeitos para as coisas que nós entendemos que a gente não pode falhar ali. Naquilo que fazemos, naquilo que praticamos. Só que quando o assunto é Deus, a gente faz isso com muita imperfeição, com muito relaxo, com muito descaso, pedindo sempre para Deus desculpa, quando às vezes a gente está, com o nosso pedido de desculpa, a gente está assumindo a nossa culpa. E Jesus está dizendo, essas pessoas que Deus disse abominação, eles viveram assim. Se envolveram com práticas demoníacas, com adorações, com rebeldias. E Deus olhou para o coração de cada um deles e falou, olha, é abominação. Eles são lançados fora diante de ti. É esse texto que Jesus está citando, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Nós não vamos ser filhos para sempre com Deus? Ele está dizendo, então pense, sonhe. Nós não estamos dizendo que acreditamos, nós temos fé em Deus, e se nós temos fé em Deus, tudo que Deus disse está dito, portanto você pode sonhar com as grandezas de Deus. Isso deve nos levar a não querer errar quando o assunto é o Senhor teu Deus.
Nós não podemos nos enganar como os religiosos, que entendem que uma vez que pratica uma religião, está tudo resolvido. Não, Jesus está falando aqui com os judeus, com gente do templo, com gente que esperava o Salvador. Ele está falando com gente para quem o Messias veio morrer por eles. Falou, olha, o vosso Pai Celestial é assim. Se você tratá-lo com descaso, com irreverência, como imperfeição, mas Deus sabe que a gente não é perfeito. Fique tranquilo que Deus nos conhece, foi Ele que nos criou. Ele nunca vai nos punir por uma coisa que nós não temos condições de fazer. Só que também não adianta a gente querer se desculpar diante de Deus quando Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Não adianta falar, Senhor, não deu, eu não posso. Ele sabe. Lembra da parábola de Jesus quando Ele convidou para o casamento? Senhor, me tenha por escusado, eu comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Precisa mesmo ir ver um terreno? O terreno foge? Tem que ser no dia do casamento do filho do rei? Era só desculpas. É pessoas que não querem um relacionamento com Deus. O que Jesus nos deixa claro aqui, queridos, é que o diabo está errado a respeito de muitas pessoas que eles acham assim, essas pessoas servem a Deus, mas na verdade sabe o que eles querem? É alguma coisa para eles. Eles não querem Deus. Eles querem proteção, eles querem provisão, eles querem perdão, eles querem aceitação. E é verdade que Deus dá tudo isso para os seus. Mas é gente que quer se relacionar com Deus. Ficou claro para o diabo, no fim, que Jó, ele não rompeu com Deus quando ele teve motivos para fazer. Humanamente, motivos. Porque Jó não sabia o que estava acontecendo. Então, queridos, na nossa vida, talvez um inimigo, uma perseguição, desafetos, são motivos, são oportunidades de nós praticarmos um cristianismo daqueles que fazem parte da família celeste. São chances. Porque aquela pessoa que a gente imagina que Deus deveria matá-lo, que ele estaria fazendo um bem para a humanidade, Deus olha para ele em Cristo Jesus e ele está tão perdoado quanto nós, se ele aceitar. Ele está tão aceito quanto nós, ele está tão dentro da arca da salvação quanto nós. E eu não posso falar para Deus com a minha prática religiosa, olha Deus, eu estou muito feliz porque eu estou aqui com o meu nome escrito no livro da vida, mas o senhor não deveria escrever o nome daquele cara lá. Porque aí, como? Vamos me tornar filhos do nosso Pai Celeste. O inimigo acredita que a maioria das pessoas servem a Deus com motivações erradas. Eles nunca checaram suas motivações. Motivação é o que motiva a ação. Por exemplo, a minha ação de vir no culto teve um motivo. A minha ação de adorar a Deus teve um motivo. O inimigo está dizendo, esse pessoal tem motivações erradas. Se Deus der um motivo diferente do que eles esperam, eles rompem com Deus. E Jesus, ele está orientando os seus discípulos aqui a terem motivações corretas. É verdade que Deus enriquece, é verdade que Deus abençoa, é verdade que Deus pode livrar do sofrimento, é verdade que Deus faz qualquer coisa. Mas se Deus não fizer, nós continuamos servindo a Deus. Nosso relacionamento é com Ele e não com as coisas que Ele pode nos proporcionar. Quando a gente pensa no custo-benefício, Ele está dizendo, você precisa ser perfeito para com o Senhor teu Deus. Então, se eu estiver sendo sincero com Deus, ó Deus, não deu porque não deu mesmo? Amém.
Mas eu não posso dizer, Deus, não deu, porque eu estou falando que não deu. Mas o Senhor sabe que dá para melhorar. Nós sabemos muito bem o que é ser perfeito. Então eu creio que nós podemos melhorar no nosso desempenho de oração, no nosso desempenho de aceitação, no nosso desempenho de perdão. Pense na glória celeste. Pensa no benefício. O ser humano, ele faz tudo por dinheiro. Se nós ganhássemos dinheiro para fazer isso que Jesus está pedindo aqui, a gente faria. Pessoas não convertidas diriam, eu faço isso por isso sim. Jesus está dizendo, olha, isso aqui é possível fazer por Deus. Amém. Glória a Deus.